briga, ele prima bastante pela defesa, né? E ele quer vencer o jogo. 1x0, 2x0, o importante é vencer. E ainda mais agora, Libertadores, mata-mata, 1x0 é goleada, né? Vamos falar bem a verdade, né? Porque, cara, eu acho difícil o Inter vai pra cima do Flamengo lá no Beira-Rio, vai tomar, velho, vai tomar. Hoje, o Flamengo, como é que foi o jogo? O Flamengo... Pessoal, eu vejo muito torcedor aí Internacional animado, né? Porque perdeu só por 1x0. Peraí, pessoal. Estão comemorando derrota. O Flamengo venceu por 1x0, poderia ter vencido por mais, né? Claro, é jogo de Libertadores, né? Como o palmeirense mesmo aí faz sua análise. Jogo de Libertadores, 1x0 é goleada, pessoal. Principalmente quando um adversário é qualificado contra o Flamengo, né? Vocês estão achando que o Flamengo venceu só de 1x0, aí vão partir para cima, lá no Rio Grande do Sul. Aí, pessoal, vai tomar taca, viu? Pra mim, o Flamengo ganha o jogo novamente lá no Rio Grande do Sul. Claro, o Flamengo poderia ter vencido por mais? Poderia, né? O segundo tempo diminuiu o ritmo, né? Principalmente no início do segundo tempo. Mas o Flamengo dominou. O Internacional não criou oportunidade de gol. Chutou 2 bolas no gol, né? Que foi realmente no gol. Uma foi no final. Então, pessoal, para mim, o Flamengo continua com o mesmo favoritismo. O Internacional, às vezes, é um resultado que até engana, né, o torcedor. Dá esperança, né? Deixa o torcedor do Internacional achar que o Internacional tem condições de vencer o Flamengo? Tem. Mas para isso precisa o Flamengo fazer uma péssima partida, né? Coisa que eu não vejo. Eu não vejo hoje o Flamengo fazer uma sequência ali de jogos ruins, né? Eu não vejo. Mas vamos aguardar, né? Para mim o Flamengo vence no jogo novamente, né? O palmeirense aí fez uma análise perfeita, né? E jogou na cara dos colorados, né? E tem muito colorado achando aí que o Internacional fez a partida dos sonhos, né? Mesmo perdendo por 1x0. Vamos acompanhar o vídeo aí. Créditos do vídeo, deixa o palmeirense falar, link na descrição. Deu a lógica no jogo, Flamengo 1, Inter 0, só não foi lógico o placar, porque eu achava que o Flamengo ia enfiar pelo menos 2x0 no Internacional, o que não aconteceu, mas também mérito do Internacional na defesa, né? Primeiro tempo, o Inter claramente todo na defesa. Eu acho que eles foram ali pro Maracanã para tentar um empate, essa que é a verdade, para depois decidir lá no Beira-Rio, né? 1x0, olhando pro lado do Inter, não é tão mau resultado, né? Sendo que vai jogar em casa no próximo jogo, pode fazer 1x0 e ir para pênalti. E 2x0 eu acho difícil, eu não consigo entender ou acreditar que o Inter vá passar o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tende a vencer esse jogo, pode até empatar lá em Porto Alegre. Eu acho que o Flamengo tem mais time, muito mais time do que o Inter, e pode até vencer também. Vai empatar, vencer, eu acho que o Flamengo não vai dar mole pro Inter lá no Beira-Rio, né? Hoje aconteceu que o Inter, de novo, ficou, no primeiro tempo principalmente, né, ficou todo atrás, claramente querendo um empate, tomou o gol numa bola parada pro Bruno Henrique, é especialista, fazia tempo que eu não vejo ele fazer um gol de cabeça, que ele tem uma impulsão muito forte, sempre foi assim, né? E aí os caras deixaram ele meio livre lá, meteu um gol no cantinho do goleiro, sem defesa, e aí o Flamengo, com esse placar, ganha o primeiro jogo de 1x0. O fato é que no segundo tempo o Inter até tentou ir pra cima, deu uma melhorada no jogo, avançou a marcação deles lá, mas não foi capaz de chegar no gol do Flamengo. Tanto é que o Inter finalizou apenas 5 vezes no jogo inteiro, acertou 2 no gol. Essa dessas 5 vezes, jogo, umas 3 por agora no finalzinho do jogo, já no desespero, né? Porque o Inter realmente não estava montado para atacar o Flamengo, essa que é a verdade. O Roger botou o time tudo atrás, e aí quando tomou o gol, acho que não estava no plano, né, de ter tomado esse primeiro gol ali já no primeiro tempo, tentou aí no segundo tempo fazer uma pressão, subir marcação, mas não conseguia finalizar, porque a defesa do Flamengo também é bem postada, né? É bem treinado. O Luiz Felipe é bom, né? O Felipe Luiz, ele sabe montar a defesa também, ele se preocupa muito com isso, e aí não dá mole para adversário, né? Tanto é que o Flamengo hoje não é um time que ataca tanto, porque ele prima bastante pela defesa, né? E ele quer vencer o jogo, 1x0, 2x0, o importante é vencer. E ainda mais agora, Libertadores, mata-mata, 1x0 é goleada, né? Vamos falar bem a verdade, né? Porque, cara, eu acho difícil o Inter vai
vai pra cima do Flamengo lá no Beira-Rio, vai tomar, velho, vai tomar. Hoje, o Flamengo, como é que foi o jogo? O Flamengo, ele atacava o Inter, mas sabia da estratégia do Inter. Então, atacava com precaução, não foi aquela loucura se atirar em cima dos caras, não, que podia tomar um contra-ataque ali, e o Inter tem jogadores muito, muito bons. Então, foi aquela cautela, né? Tanto de um lado quanto do outro. O Flamengo atacando com cautela e o Inter defendendo e tentando alguns contra-ataques, mas com cautela também. Por isso foi um jogo que não teve tanta finalização que você comparar com outros jogos que a gente vê por aí. O Flamengo finalizou 10 vezes e acertou 4 no gol. Fez 1-0. O Flamengo teve 66% de posse de bola contra 34% do Inter. Foram 86% de precisão do passe do Flamengo e o Inter apenas 72%. O Inter errou passe pra caramba, velho. Deu menos passe, ficou com bem menos posse de bola e errou passe pra cacete, pra você ter uma ideia. Mas por quê? Porque tava todo atrás, tava montado pra não perder o jogo, tava montado pra empatar, para tentar decidir lá em Porto Alegre, porque ele sabe da deficiência dele, o Inter sabe da inferioridade dele, não adianta. Então foi um amarelo de cada lado, 4 impedimentos pro lado do Flamengo, você vê como é que o Inter estava na defesa, estava bem treinadinho ali em linha de impedimento, e 4 escanteios do Flamengo, 5 do Inter, tá? Se você olhar a escalação do Flamengo, o Flamengo entrou com o Rossi, Emerson Royal, que se machucou, infelizmente, né? Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, Alan, Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique. O Pedro no banco, Pedro só entrou no finalzinho. Cara, de novo, né, velho? Não dá pra entender, me desculpa, mas o Bruno Henrique resolveu, claro, mas não dá pra deixar o Pedro no banco, né, velho? Porra. Sei lá, né? Vamos lá, né? Aí o Inter com o Rocher, Bernabé, Juninho, Vitão, Aguirre, Thiago Maia, coitado do Thiago Maia, Rodrigues, Bruno Tabata, Alan Patrick, Wesley e Ricardo. Esse Ricardo, não lembro desse Ricardo, não. Mas o Inter também hoje, de novo, né? Foi para não perder o jogo e acabou perdendo. E o Flamengo no segundo tempo depois entrou Varela, o Pedro, Everton Cebolinha, Carrascal, fazendo sua estreia. Até que entrou bem, né? Até que entrou bem. E o Everton Araújo, tá? Cara, interessante o Varela, né? Porra. Tinha o Wesley e o Varela no banco. Aí vem o Royal, o Varela no banco. E tá sempre o Varela resolvendo, né? Porque os caras vivem machucando e o Wesley foi embora, né? Que coisa louca, velho. Que coisa louca. A vida do Varela não tá fácil no Flamengo, não, cara. O cara tem que ser muito humilde pra aguentar. Ele que é um jogador de seleção uruguaia, né? Ele que é um jogador de seleção uruguaia. Vamos que vamos, galera. Muito bom, assim. O resultado do Flamengo foi bom, poderia ter sido melhor, mas é Libertadores, lembrando que agora o Inter vai ter que se abrir todo para ir para cima do Flamengo, porque senão, meu amigo, vai ser desclassificado. Se empatar lá, não for para cima do Flamengo, não fizer gol, o Inter está desclassificado. Então o Inter obrigatoriamente, se quiser avançar na Libertadores, tem que fazer gol. Vai ter que fazer pelo menos um gol se for para levar para os pênaltis. Então vai para cima do Flamengo e, obviamente, vai se abrir um pouco mais. Ah, mas ele vai com precaução. Cara, é o Flamengo. Olha o elenco. Samuel Lino ali fazendo festa ali. Né? Fazendo sucesso ali, cara. Muito bom o Samuel Lino, cara. Gostei muito do desempenho dele ali, né? Tá faltando ele fazer o gol, né? Tá faltando fazer um gol. Mas aí, de novo, parabéns pro Flamengo. Não foi um jogo fácil. Foi um jogo muito estudado dos dois lados, né? Cada um com a sua estratégia. O Flamengo com muita precaução nos ataques, porque sabia da... Acho que no segundo jogo isso aí melhora. Vai aparecer mais oportunidade, vai ter mais espaço, né? E a tendência é o Flamengo desenvolver o seu melhor futebol, né? Claro, principalmente devido ao primeiro resultado, né? Mas a gente espera que no segundo seja bem melhor, né? Potencial do Inter de contra-atacar e o Inter esperando, né? Esperando. Aí quando chegou no segundo tempo, até tentou dominar o jogo ali até os quase 30 minutos ali. O Inter deu um sufoco no Flamengo, mas não conseguia finalizar, né? Não adianta. Aí não adianta. Você ficar com a bola no pé e tentar ir pra cima, fazer marcação alta, mas não finaliza, esquece. No fim, o Flamengo ficou muito mais com a bola no pé, dominou o jogo, só não conseguiu finalizar mais ainda, né? Conseguiu finalizar 10 vezes, mas só acertou 4. Mas, cara,
é Libertadores, né? Não esperem jogo fácil, não esperem jogo de goleada, ainda mais futebol moderno hoje, que no Brasil todo mundo se fica preocupado demais com a defesa. É aquele negócio, né? Se você não toma gol, você não perde, né? Você pode não fazer, mas se você não fazer, você pode empatar. Mas se você não, mas você não toma, você não perde. É mais ou menos essa a cabeça dos caras hoje, cara. Infelizmente, a gente gosta de futebol ofensivo, de 4-3, 5-4, 6-5. Isso não existe mais, infelizmente. Beleza? O que você acha? Coloca no comentário a sua opinião. Pois é, pessoal, eu concordo plenamente com o que ele falou aí, né? O segundo jogo vai ser outro jogo totalmente diferente. O Flamengo venceu o primeiro, o Internacional, consequentemente, tem que partir para cima, né? Não pode ficar jogando por uma bola, né? Até porque precisa do resultado, né? Eu acho que no segundo jogo vai ter mais espaço, né? E no segundo jogo o Flamengo pode agredir mais o Internacional, né? Mais espaço, o Internacional precisando do resultado, né? Precisa da vitória por um gol de diferença para levar para os pênaltis. E eu acho que isso aí já é uma vantagem, né? Se o Flamengo tivesse feito essa mesma coisa contra o Atlético Mineiro, não teria caído fora da Copa do Brasil, né? Eu sei, eu vi muito torcedor internacional comemorando, né? Que perdeu só por 1-0, né? Ok, pode ter sido um resultado até bom, né? Porque... Por que é que eu tô dizendo isso, pessoal? Porque o Flamengo merecia ter vencido por mais, né? Acho que o Flamengo merecia ali ter vencido no mínimo por 2-0, principalmente no primeiro tempo, né? Mas o Flamengo mostrou que tem potencial, né? Mostrou que a gente sabe que é sempre complicado jogar lá no Rio Grande do Sul. Geralmente o Flamengo leva vantagem, né? Já vão ter uma tira-teima aí, né, no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, o Flamengo pega o Internacional no domingo. Já vai ter esse tira-teima, né? Então, sem sombra de dúvida, é pro torcedor flamenguista já ter noção do que é que vem pela frente na quarta-feira, né? E a gente espera que seja uma vitória, né? Na verdade, a classificação, pessoal. Não importa se seja uma vitória, não importa se seja uma derrota, né? Eu acho que o importante é se classificar. E nada mais justo do que vencer o primeiro jogo, né? Vencendo o primeiro jogo, você se coloca com favoritismo, né? Se já tinha favoritismo mesmo antes do jogo, né? Depois de uma vitória, só cresce o seu favoritismo, né? E é isso que a gente espera, né? Boa atuação. Alguns jogadores, vale dizer que vão estar voltando, né? Arrascaeta, né? Vai estar voltando. Acho que pode ser o ponto chave, né, para esse jogo de volta. Poder contar com a Arrascaeta de volta, sem sombra de dúvida. É um jogador importantíssimo, né, para o Flamengo. E a gente espera que ele volte e faça a diferença, né? Eu acho que o jogo de ontem, o Flamengo sentiu bastante falta de Arrascaeta, né? Principalmente porque quem estava ali no seu canto, que eu não consegui definir, principalmente em posição, se era Luiz Araújo ou se era Gonzalo Plata, nenhum dos dois foram bem. Pelo contrário, os dois mal, né? Então, acho que a Arrascaeta voltando, talvez o Flamengo melhore, né? Eu acho que o Flamengo pode vir com quem? Gonzalo Plata, Bruno Henrique e Arrascaeta, né? Nesse momento, Luiz Araújo merece um banco, né, pessoal? Mas não sei se Felipe Luiz vai vir assim, né? É porque já na defesa, Luiz Araújo vai muito bem, né? Realmente na defesa ele ajuda muito, né? Mas no domingo a gente vai ter o tira-teima, né? Vamos ver como é que vai ser esse Flamengo Internacional. Só que pelo Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo dominou, pessoal. O Flamengo, os 30 primeiros minutos do primeiro tempo, o Flamengo partindo para cima, não deixando o Internacional respirar, né? Sufocando, marcando pressão, subindo as linhas. Eu acho que isso aí é importante, né? Claro, eu sei que lá no Rio Grande do Sul não vai ter como a gente fazer isso, né? Eu acho, né? Acho que lá o Internacional
consequentemente, atrás do placar, vai precisar sair pro jogo, vai deixar espaços, você sabe, espaço para Samuel Lino, Gonzalo Plata, Bruno Henrique e Arrascaeta, que para mim vai ser o quarteto ali da frente. Surgiu espaço para esses caras aí. Eu acho que eles vão criar oportunidade, né? Então, eu acho que foi um bom resultado, né? Tem torcedor do Flamengo que ficou, não, poderia ter sido 2. Também poderia, mas tá no mesmo. Acho que o importante é a vitória e jogar a responsabilidade para outra equipe. 1, 2, 3, ia fazer o Internacional sair do mesmo jeito, né? Claro, com 2 gols de diferença, o Internacional teria que fazer 2 para ir para os pênaltis, né? Mas eu creio aí na vitória, pessoal. Mesmo no Rio Grande do Sul, né? Vai abrir os espaços, o Flamengo é rápido, Felipe Luiz é um cara inteligente, vai armar o jogo, justamente para o Flamengo jogar nessa situação, né? Situação de sair rápido, de contra-ataque, e eu creio na vitória do Mengão, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião também nos comentários, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.